Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus, a companhia dos bons espíritos, faça parte aqui em mais um momento no canal do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Retomando aí, primeiramente gostaria de pedir desculpas, pois a gente ficou aí desde o ano passado sem gravar vídeo, sem dar continuidade aos nossos estudos, mas eu tive uma série de problemas, entre eles o trabalho, que eu fiquei numa escala muito apertada, tive um problema de inflamação nos olhos aqui, uma irritação que eu não estava conseguindo ver a claridade, vento, ler. Então já estou recuperado, graças a Deus, com o tempo agora que está dando para a gente continuar aqui os nossos estudos. A gratidão aí pela compreensão de todos e vamos lá, vamos estudar a doutrina espírita, muita alegria, muita satisfação, não é, meus irmãos? A nossa pergunta de hoje é a 59, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Na verdade, não é uma pergunta e uma resposta, são considerações que Allan Kardec faz com relação à Bíblia, os relatos bíblicos, como Adão e Eva, o dilúvio bíblico, não é? E essa questão, é exatamente essa questão 59 que me chamou a atenção para a doutrina espírita. Pois em 1991, quando foi emprestado a mim o Livro dos Espíritos, e eu desfolhando no ônibus, vindo do trabalho para casa, eu deparei com essa questão. E eu fiquei maravilhado, porque ali estava um dos pontos que eu busquei a minha vida toda, com relação a essa questão de Adão e Eva, esses relatos bíblicos, não é? Que eu nunca concordei com aquelas palavras, aquela forma como era apresentado ali. E Allan Kardec aqui traz a solução de uma coisa que eu busquei a minha vida toda. E isso foi muito legal, foi muito bacana, e é por isso que eu tenho tanto prazer em estudar o Espiritismo, e hoje com essa possibilidade de colocar aqui na rede, no YouTube, no canal, para que os companheiros, nós possamos estudar juntos. Olha que coisa bacana, não é, meus irmãos? Então vamos lá. Esse tópico aqui, ele é um pouquinho grande, eu vou fazer em 2 vídeos, tá? Para não ficar muito extenso, tá bom? Isso aí, vamos lá. Muita alegria, retomando esse estudo maravilhoso dessa obra fantástica, o Livro dos Espíritos, não é, meus irmãos? Que coisa legal, que coisa bacana. Vamos lá. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Item 59. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiadas na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias, ou seja, a não verdade, não é? Uma alegoria dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam, confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Ou seja, Kardec vai trazer aqui um conceito que ele, em acordo com a visão de muitos espíritos, chegaram a uma conclusão mais racional a essas questões, não é? Então vamos lá. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha um sentido alegórico. Então, a grande problemática é que muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro sagrado, que ela não pode ser contestada, que ela não pode ser estudada, analisada pela ótica da razão, não é? E como Kardec diz, uma análise mais atento, mais profundo, mais detalhado, nós vamos ver que essas contradições é mais aparente do que real. É simplesmente o quê? A visão dos homens que escreveram aquilo. Há 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, qual era a ciência da humanidade? Nenhuma.
Era tudo no campo místico, no olhou, escreveu. A pessoa olhava para o céu, achava que o céu é uma abóbada, que tem um teto, que as estrelas estavam pregadas ali, a lua, o sol, que a terra era o centro do universo. Até Galileu foi levado ao tribunal por isso. E a igreja pede desculpa hoje ao Galileu, o Papa pediu desculpa, não é? Porque viu que a ciência está correta. A Terra não é o centro do universo. É um planeta que gira em torno do Sol, o Sol em torno de uma galáxia, a galáxia em torno de outras galáxias e assim vai. E hoje já se cogita de universos paralelos. Veja, então é exatamente isso que Kardec, com seu grande bom senso, coloca aqui para a gente. Que uma análise mais detalhada nos livros da Bíblia, lá nos relatos bíblicos, vai nos dizer que aquilo ali é mais uma coisa aparente do que real, essa contradição. É simplesmente a gente entender o contexto da época, não é? Mas que tem um fundo ali de uma ideia centralizada que está mais ou menos em acordo, não é isso? Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo revestimento, a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que ser modificadas. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado as anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-las, sem agravo de sua própria razão. É o que a gente conversou ali ainda há pouco, não é? Então, o próprio movimento da Terra, que outrora era uma coisa absurda, hoje é uma realidade incontestável, não é? Então, essa ideia de que Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, isso é uma coisa que é contestado por uma multidão. Não precisa ter muita ciência para isso, como a gente vai ver aqui, não é? Basta a gente olhar aí os achados arqueológicos, civilizações aí de 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, não é? 6 mil anos. E a gente vai vendo que os 6 mil anos de relato bíblico não é nada. Então é uma questão de cronologia, de ideias, não é? Então essa figura de Adão e Eva a gente vai ver que é uma coisa alegórica, como está aqui. Então vamos lá. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4 mil anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em camadas irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indica outros tantos períodos, cada um de talvez de muitas centenas de milhares de anos. Então a gente vai vendo aí que essa ideia também da criação do mundo em 6 dias, que Deus parou, descansou no 7º, como se o Criador fosse um homem, como a gente já conversou anteriormente, não é? A figura antropomórfica, transformar a divindade em humano, isso é muito típico de povos antigos. Então essa ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias, ficou cansado, descansou no 7º, isso é um absurdo total, não é? A gente vai vendo aí que a geologia, a antropologia, elas vão mostrando aí, a arqueologia, que a Terra, as camadas geológicas, que esses períodos foram períodos de milhares e milhares e milhares de anos cada um. A Terra, segundo a consta aí, né, ela tem bilhões de anos de existência, não é? E não milhões de anos. Então a gente vai vendo que isso aqui tudo é uma questão alegórica, como a gente conversou, de acordo com a visão dos homens da época, não é isso?
E essas ciências elas vão provando isso. Como? Por achados arqueológicos. Não é? A geologia, por análise nas rochas, nos sedimentos, nos vegetais petrificados aí de milhares e milhares de anos atrás, de fósseis animais, civilizações antigas que viveram na Terra, que deixaram o seu legado com ponta de flecha, com cerâmica, com construções, com machado de pedra. Então a gente vai vendo que isso remonta milhares e milhares de anos atrás. E não somente os 6.000 anos bíblicos da formação do mundo em 6 dias até os dias atuais. Não é mesmo, meus irmãos? Isto não é um sistema, uma doutrina ou opinião insulada. É um fato tão certo como o movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. Então, é exatamente o que a gente estava conversando ainda há pouco, não é? Então, os homens que interpretaram essas escrituras, interpretaram ao pé da letra. Também numa época que a ciência era muito rudimentar, não é? E os homens que escreveram esses textos bíblicos, que se perde aí nos milênios atrás, coisa aí de 5, 6, 4 mil anos atrás, esses livros que deram origem ao Antigo Testamento, a essas histórias aqui, eram ideias dos homens que viviam na época, como enxergavam o universo, a vida, a terra, a criação. Não tinha evolução, tinha criação, não é isso? Então Deus era aquele mágico que foi lá e criou a luz, a terra, os mares, a vida marinha, a vida na terra, o homem. Pronto, em 6 dias está tudo pronto. Então a gente vai vendo aí que isso não trata de um sistema, uma alegação, uma crença, não. Isso aqui trata de uma questão cientificamente comprovada. E como Kardec diz, contra fatos não há argumentos. A partir do momento que uma coisa é cientificamente comprovada, por teste, por provas, apresentando provas irrecusáveis, a gente não tem como mais ficar pensando dessa forma, não é isso? E a Bíblia mentiu? Não, não mentiu. Simplesmente os homens escreveram em acordo com as suas ideias da época e os homens que interpretaram foram ao pé da letra ali. A questão somente é essa. Mas Deus se torna menor ou maior por isso? De forma nenhuma, pelo contrário. Se torna, sim, muito maior. Não é? A gente vai vendo que tudo se encadeia, tudo é criado em acordo com a sabedoria, a inteligência e a vontade superior do Pai. Não é isso? Então vamos lá. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese. Veja, então a Gênese na Bíblia, ela diz certinho a ordem que os seres vivos foram sendo criados, dos oceanos, passando para a terra, até o homem. Simplesmente a cronologia é que está equivocada, não é isso? Essa forma mágica é que está equivocada. Então vamos lá. Em acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns bilhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não conhecer a sua onipotência nas leis eternas,
que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sobre aspecto mais grandioso e mais em acordo com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Olha que coisa bacana as palavras de Kardec. Então ninguém precisa ficar desesperado, preocupado, que a gente está acabando com Deus. Não, de forma nenhuma. A ciência está provando um Deus grandioso. E não esse criador mágico de poucas horas criou tudo isso. Não. Que a natureza ela vai se encadeando, vai caminhando, vai progredindo, vai evoluindo, pouco a pouco, passo a passo, em acordo com essa inteligência suprema do universo, Deus. O que o livro dos Espíritos nos diz sobre Deus? Primeira pergunta, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Veja, mostrando que Deus é a inteligência suprema do universo, que tudo foi criado segundo a sua vontade. E na Bíblia diz, Deus quis e Deus fez, Deus pensou e criou. Faça-se a luz, e a luz fez, e assim vai, pela sua vontade, mas não como um mágico que tira da cartola. Não, a gente sabe que tudo está em um processo de progresso, de evolução, segue uma diretriz, um projeto estabelecido pelo Senhor da vida, pela inteligência suprema do universo. Então Deus não fica menor ou menos poderoso por isso, pelo contrário, é magnífico quando nós percebemos a grandiosidade disso tudo, todo o complexo que é o planeta Terra, não é? É a perfeição dessa criação. Então isso é muito bacana, é muito legal, não é, meus irmãos? Então vamos lá. De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Então a gente vai vendo que, em acordo com a ciência, o homem apareceu por último na criação, não é? Um dos últimos seres, o homem moderno, que veio lá daqueles seres primatas lá, que veio progredindo, a espécie humana aprimorada chegou por último. E a Gênese diz isso, que o último a ser criado é o homem. Criou Moisés, criou Adão, tirou a costela e fez a Eva. É a figuração bíblica, não é isso? Então está em acordo com a cronologia, com as etapas de criação, não a cronologia, o tempo é que está equivocado, não é isso? Então vamos lá. Moisés, porém, indica como sendo o dilúvio universal no ano de 1654, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclisma como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traços algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está a saber se o cataclisma geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígio da existência do homem antes da grande catástrofe, provada ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Ou seja, a questão aqui é o seguinte,
segundo a geologia, o grande cataclisma, né, inundações do planeta, aconteceu antes da era do homem. Então, certamente que Moisés não foi o primeiro homem, não é? Outras civilizações aconteceram antes dele. Então, e a gente vai vendo que, como a gente vai ver aqui, que esse cataclisma, essa inundação que Noé relata, se aconteceu, não foi da terra toda, simplesmente regional. Então a gente vai ver mais à frente aqui, Kardec comentando exatamente sobre isso. Eu vou parar por aqui e nós continuaremos no próximo vídeo.